Eu saí do Instagram e não sei se quero voltar. Tava pensando se eu gravaria ou não esse vídeo e na verdade é um vídeo sem roteiro. Eu falei, cara, eu acho que eu vou gravar um vídeo para conversar e contando um pouco do que tá acontecendo, né? Há umas 3 semanas, eu acredito, 3 ou um pouquinho mais, eu desativei o meu Instagram. Eu tô no Instagram há 10 anos, comecei como hobby e depois acabou se tornando algo profissional, né? Trabalhando ali na minha consultoria de imagem, entrei no marketing digital e eu gosto muito do Instagram, sempre foi a minha principal rede, o lugar onde eu era mais ativa, onde eu tinha conteúdos. Ali em 2021, 2022, foi um período muito intenso que chegava a ter 3 conteúdos por dia. Acontece que eu fiquei grávida, 2023 nasceu o meu caçulinha, que é o Luquinhas. Então já tem o Heitor, que é mais velho, e nasceu o Luquinhas. E eu não fui ingênua quando eu engravidei. Eu entendi que a partir do momento que eu tivesse um segundo filho, eu teria que fazer uma reorganização na minha rotina. Assim foi, eu dei uma desacelerada desde que o Lucas nasceu. O início foi intencional, né? Eu queria ficar ali os 6 meses mais tranquilo. Só que o que acontece? Nos últimos tempos, eu comecei a me sentir muito, muito, muito cansada. Eu tava me sentindo exausta. Aqui, a questão do sono é o nosso calcanhar de Aquiles. Foi assim com o Heitor, tem sido assim também com o Lucas, apesar de o sono do Lucas ser muito melhor do que do Heitor, na mesma idade. Só que eu tava me sentindo muito cansada. E eu comecei a achar que o Instagram estava me fazendo mal. Por quê? Eu ficava ali numa cobrança de ter que produzir e ter que estar em um estágio que hoje eu não consigo. Eu estava gastando muito tempo no Instagram e eu percebia que quando chegava o momento de estar com os meus filhos, eu já estava tão cansada, tão exausta, que eu não estava ali 100% presente para estar com a minha família. Porque eu já tenho um trabalho no serviço público, então eu trabalhava, ficava um pouquinho com os meninos de manhã, deixava na escola, no berçário, trabalhava, fazia a rotina da noite, né, que é dar banho, dar jantar, colocar para dormir, depois eu trabalhava à noite. De madrugada eu acordava várias vezes, porque o Luquinhas acordava. Então eu sentia assim que eu estava muito cansada, que eu estava impaciente, que eu estava estressada. E eu comecei a achar que aquilo ali não estava me fazendo bem. No final do ano, eu dei uma pausa no Instagram também. Eu fiquei, acho que 2 semanas sem produzir. Mas eu cheguei a entrar algumas vezes no Instagram. Toda vez que eu entrava, vinha uma autocobrança muito grande, porque às vezes eu vinha, ai, mas o fulaninho tá produzindo e eu tô aqui parada. Aí vinha os gurus da internet que eu sigo e admiro, mas muitas vezes eles falam com base na experiência deles e aquilo ali não se aplica para todo mundo. Então eu ficava, ai, eu tô andando para trás. Então aquilo ali começou a trazer uma cobrança muito grande e um cansaço também, um cansaço físico e mental. Além disso, eu não sei, assim, toda vez que a gente tem um filho, algo dentro de nós muda. E em mim, o que mudou foi muito a vontade de exercer mais o meu papel feminino. Então eu comecei a sentir muito mais vontade de ficar mais tempo com os meus filhos, de fazer algumas receitinhas, sabe? Esse nosso papel como mulher mesmo, né? Como esposa. E isso para mim é algo importante. A família para mim é um valor. É o meu, assim, a minha prioridade é Deus e depois é a minha família. E obviamente que a gente não consegue ser boa em tudo e o tempo inteiro. Então, nessa tentativa de equilibrar pratinhos, às vezes você tá rodando um pratinho que é mais rápido, e aí você troca esse, começa a ser mais rápido, e esse aqui mais devagar. Às vezes alguns pratinhos caem no chão, e esse é o nosso desafio como malabarista, como mulher, tentando conciliar tudo.
E aí foi que eu tive essa ideia, eu falei, vou desativar o Instagram por um tempo para ver como que ficam as coisas. E aí eu desativei, sem avisar ninguém. Eu até agradeço, algumas pessoas ficaram preocupadas, é, algumas seguidoras mandaram mensagem no suporte do meu curso, para amigas minhas que estavam ali no Instagram. Algumas amigas me ligaram para saber se estava tudo bem, e tá tudo bem, mas eu fiz esse teste que eu falei, eu quero ver como que ficam as coisas, como que ficaria a rotina se eu fizesse essa mudança na logística, né, na forma como eu conduzo as coisas. Para mim, me fez muito bem, sabe? Eu me sentir mais disposta, eu me senti menos cansada mentalmente. Então, se antes eu estava sempre num loop infinito, ou eu estava trabalhando, eu estava sempre trabalhando. Então, ou eu estava trabalhando no serviço público, eu estava trabalhando, cuidando dos filhos e da casa, que também é um trabalho, ou eu estava trabalhando na internet, então eu não tinha esse tempo para descansar. Quando eu tirei um pouco, pausei essa parte da minha vida, eu comecei a ter mais tempo para descansar. Então, à noite eu chegava e muitas vezes eu conseguia assistir um dorama, que eu adoro, e descansava, ia dormir mais cedo, conseguia ler mais a Bíblia, interagir com meu marido, colocar meus filhos para dormir sem aquela afobação de que preciso colocar logo para dormir porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Então me fez muito bem. Eu ainda não tenho clareza do que eu vou fazer, se eu vou de fato parar o Instagram de uma vez, se eu vou só pausar, mas uma coisa eu tenho clareza neste momento, que aquele ritmo anterior eu não consigo e nem quero mais estar. O Instagram, para quem trabalha com Instagram, você sente uma cobrança e uma necessidade de estar 100% presente. Então, você está presente todos os dias, não tem férias, é de domingo a domingo, 24 horas. E isso é uma coisa que estava, assim, drenando muito a minha energia. Porque essa coisa de estar 100% online, e às vezes no final de semana eu estava gerenciando coisas em casa, eu estava com os meus filhos. Quem tem filho pequeno sabe, né? O Luquinhas, ele é um sapequinha, então ele corre o tempo inteiro, ele sobe em cima das coisas. Você piscou, ele já tá com a mão dentro do vaso. Então, isso tava me trazendo um mal-estar, sabe? Porque eu falava, cara, eu não tô conseguindo. Então, o que eu sei nesse momento é que eu quero dar uma pausa no Instagram. Não sei se por mais algumas semanas eu volto. E outra coisa também que eu tive clareza é de que eu quero investir no YouTube. Porque o YouTube é uma das minhas redes preferidas. Eu gosto mais de YouTube do que de Instagram, porque eu acho que você consegue filtrar mais o que você quer ver, você consegue ter informações mais qualificadas. No Instagram me parece tudo muito superficial, principalmente porque o que está performando lá é Reels, que é muito rápido. Então, como produtora, é até difícil passar um conhecimento em 30 segundos, em um minuto. E aqui no YouTube eu acho que você tem uma informação que ela é mais qualificada, você consegue direcionar melhor os seus interesses. E falando agora como produtora, eu também consigo me sentir mais à vontade no YouTube para ser eu. Eu consigo ter mais tempo para poder me expressar com calma, para ser eu, sabe? Para poder fazer minhas brincadeiras e ter os meus trejeitos. Eu me sinto mais confortável aqui. Então, uma coisa que eu sei é que eu quero investir no YouTube. O Instagram, talvez eu tô repensando como que as coisas vão funcionar, mas ainda não tenho total clareza e certeza de como que eu vou fazer. E outra coisa também que eu sinto com relação ao YouTube é que você consegue fazer um conteúdo de qualidade, mas você não precisa estar 100% presente. Então, eu não preciso postar vídeo todos os dias, tá o tempo inteiro online, entende? E isso me ajuda a também direcionar melhor a minha energia para essas outras áreas da minha vida. Então, é isso.
vou me dedicar mais aqui ao YouTube. Tô fazendo esse vídeo porque muita gente se preocupou. Eu não tenho um público tão grande aqui no YouTube. Aqui no YouTube eu sou, como é que eu posso dizer, caloura. Eu sou novata, porque a minha experiência sempre foi muito maior lá no Instagram. Então aqui eu vou estar começando praticamente do zero. Mas é isso que tem passado um pouco na minha cabeça. E queria compartilhar com vocês, com quem me acompanha lá e me acompanha aqui também. E é isso. Então me acompanhem por aqui, se inscrevam no canal e eu vou dando notícias, podem ficar tranquilos que tá tudo bem. É só mesmo, eu acho que a gente precisa entender as estações da nossa vida, respeitar os nossos limites e ter essa flexibilidade para redesenhar as rotas, né? A nossa vida ela não é linear. A nossa vida ela é cheia de transições, cheia de altos e baixos. E isso é uma coisa que eu demorei muito para aprender a fazer isso, mas a maturidade me trouxe muito essa flexibilidade, sabe? Esse olhar de se precisar mudar a rota, eu vou mudar, porque o importante é chegar no destino final e chegar bem, porque eu não quero chegar de qualquer jeito. Tanta gente consegue sucesso em diferentes áreas da vida, mas são pessoas infelizes, são pessoas que a saúde mental está comprometida. Então, eu aprendi isso sobre mim e vim aqui compartilhar com vocês, tá? Se você assistir até o final, me coloca aqui embaixo, me diga o que você gosta de assistir aqui no YouTube, até para eu aprender. Aqui eu estou aprendendo, vou contar muito com a ajuda de vocês, com a interação de vocês, para conseguir chegar ali no meu caminho, no meu jeito, Thaís, de ser por aqui. E é isso, tá bom? Um beijo e